Papai querido, nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar. Nós já podemos sentir o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas neste lugar. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que a palavra que venha a ser ministrada venha do Teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a paz do Senhor e a esperança nesta noite. Papai querido, que o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria nós estarmos envolvidos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Amém? A palavra de Deus fala assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos insensatos. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ele dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Podeis assentar, irmãos.
Essa palavra nada mais, nada menos, ela está falando sobre tempo, o nosso tempo. E quando você começa a colocar o tempo da sua vida nas mãos de Deus, Deus multiplica, Deus te dá vida eterna, Deus te dá sabedoria, Deus te dá paciência, Deus nos dá força para enfrentar todos os tipos de batalhas. Quem escreve Eclesiastes? Salomão, um dos reis mais sábios até os dias de hoje. Se você pesquisar sobre sabedoria, vai aparecer o nome de Salomão, que viveu há mais de 3.000 anos antes. E por aí você vê que quando você caminha com Deus, Deus te dá sabedoria, te dá fé, te dá tudo isso que nós temos na caminhada dele. E nos dá, além de tudo isso, a certeza. Quando Salomão escreve Eclesiastes, ele estava no fim da caminhada dele. Ele estava velho, amadurecido, tinha experiência. E ele olhou para trás e ele viu que num determinado tempo da vida dele, ele não quis andar com Deus. Isso também acontece no meio de nós. Porque Deus nunca obriga você a vir aqui, a ouvir a palavra de Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Jesus Cristo fala, a porta é estreita, mas se você quiser andar nessa porta estreita, eu vou andar com vocês. Quando Deus tirou aquele povo que estava na escravidão lá no Egito, toda vez que mandava Moisés pregar para o faraó, ele falava, liberta meu povo, para o meu povo prestar culto no deserto. O povo sabia para onde estava indo. E essa é a certeza de quando nós começamos a andar com Deus. Quando você começa a andar com Deus, você vai ter a certeza do seu caminhar até o final, chamado vida eterna. Vai ter certeza de todo o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez. Vai ter certeza que vai ter dificuldades na sua vida, na nossa vida, mas também vai ter certeza do melhor dessa terra. Porque é assim quando a gente anda com Deus. Só que existem as dificuldades que nós vamos passar. Existem as provações. Quando a gente estava no mundo, não tinha provação, porque você fazia parte do mundo. Como que o mundo vai provar você? Quando você começa a escolher um caminho de andar com Deus, aí vem as dificuldades, as adversidades, vem todo mundo contra você, falando para você que esse caminhar não existe, assim como Noé estava fazendo a arca, apenas ele, a família dele, construindo uma arca daquele tamanho, e toda aquela nação falando para ele, você está ficando doido de construir uma coisa dessa? Você está ficando doido de construir uma coisa desse tamanho? Nunca choveu, por que você vai construir a arca? Só que Deus falava no coração dele todos os dias, continua construindo, eu estou com você. E assim ele faz conosco quando nós estamos nessa caminhada. Noé poderia ter desistido? Poderia, se ele quisesse, livre-arbítrio. Mas ele não desistiu, porque ele quis de verdade andar com Deus. E é isso que Deus fala no nosso coração quando a gente reúne aqui. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Morrer para o mundo, nascer para Cristo, transformar em nova criatura. Isso sempre vai haver dificuldades. Salomão não conseguiu passar por essas provações. Chegou num momento da sua vida que ele olhou apenas as riquezas, as mulheres e todas as concupiscências que ele tinha. E aqui no final ele escreve Eclesiastes dizendo, tudo aquilo que ele viveu foi vaidade. Tudo aquilo que ele provou das delícias do mundo foi vaidade. Porque quando ele andava com Deus, tinha sentido a vida dele. Quando ele parou de andar, perdeu o sentido. E ele só descobriu isso na velhice. E Deus foi tão maravilhoso com Salomão, que não tirou a sabedoria dele. Deixou ele com a sabedoria para ver até onde ele ia, sem descobrir quanto é grandioso a gente caminhar com Deus. Vamos caminhar na palavra de Deus. Vamos abrir o livro em Gênesis 5, capítulo 5, versículo 1. Gênesis 5. Nós estamos falando do nosso tempo. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. E no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. A partir do momento que o homem come daquele fruto proibido que Deus tinha dito para não se alimentar, que provavelmente ia morrer,
Adão se alimenta, e a partir desse momento, a morte entra no meio de nós. E não importa o que você tente fazer, você vai ter um tempo de vida e vai perecer. Os homens não têm a certeza da palavra de Deus, os homens não acreditam na vida eterna. A maioria das pessoas não acredita que Jesus Cristo morreu para salvar-nos do pecado, mas uma grande parte acredita, porque o Senhor Jesus fala: eu vim para as minhas ovelhas. Quando as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. E nós somos parte dessas ovelhas que seguem o Senhor Jesus Cristo. A certeza ficou para o homem da morte, o tempo determinado por Deus, porque não importa o que o homem seja, pode ser rei, pode ser mago, pode ser o que for, pode ser um dos maiores conquistadores do mundo, assim como foi lá da Macedônia, né? Aquele lá da Macedônia dos gregos, Alexandre o Grande, conquistou tudo que tinha, mas depois morreu. Ciro o Grande conquistou, mas morreu, né? Nabucodonosor, primeiro império, conquistou e conquistou, mas depois pereceu. Aí, determinado momento da vida de cada um de nós, começamos a olhar e ver que nós precisamos de algo maior, precisamos de alguém para nos guiar. E aí Deus vem com a tua palavra, escolhendo um povo cativo, ao qual ninguém dava valor nenhum para aquele povo, mas Deus dava valor, tanto é que os libertou. E Ele faz a mesma coisa nos nossos dias de hoje. Ele quer nos libertar do mundo. O Egito simboliza o mundo, nos libertar e trazer para próximo dele, e mostrar que a porta é estreita, vai ter regras, vai ter dificuldades, mas no meio de tudo isso vai ter salvação. E para que haja salvação no meio de nós, é preciso que a gente creia em nosso Senhor Jesus Cristo, colocando Ele como nosso único suficiente Salvador. A partir desse momento, uma família cresce de um lado e outra família cresce do outro, dos filhos de Adão. Um povo cresce acreditando em Deus e adorando, porque sabia que sem Deus eles iam se perecer, se matar. É a mesma coisa que você vê nos dias de hoje. Se você liga a televisão, você vai ver jovens matando pessoas idosas por causa do celular, se matando por pouca coisa. Se a palavra de Deus não tivesse nos dias de hoje, você pode ter certeza que o nosso mundo já tinha acabado faz há muito tempo, muito tempo. Então, agradeçamos a Deus por essa maravilhosa oportunidade de podermos estar aqui e saber que Ele é verdadeiro, e saber que Ele nos conduz na tua palavra, porque esse é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui adorando, é nos aproximarmos da palavra de Deus. A partir desse momento, quando o povo cresce, de um lado que cometia todas as diversidades, tudo aquilo que queria fazer, fazia, que era o lado de Caim, matava, roubava, tudo aqueles que eles pensavam em fazer. Deus se arrepende de ter criado aquele povo, mas Ele olha de um lado, e aí Ele vê Noé, o último adorador. Sabe por que Deus fez Noé construir a arca? Porque Noé era o último adorador. E se Deus não invade o seu livre-arbítrio, Ele não podia perder mais Noé, porque se perdesse ia acabar aquele povo, porque o outro lado conhecia Deus, mas não queria adorar. A mesma coisa que acontece quando você vem para a igreja, é batizado, anda nos caminhos do Senhor, glorifica o nome do Senhor, e aí depois você se afasta. Você se afastando, você se afasta daquele que você conhece, daquele que falou com você no teu coração. E aí Deus, para você voltar depois, você não tem noção de tanto que é difícil. É por isso que nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque Deus nos dá a certeza do nosso tempo, a certeza das coisas maravilhosas que Ele tem para nós. E a partir desse momento, de Adão e a morte entrando, Deus começa a trabalhar na genealogia do homem. Em Gênesis 25, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 25, vamos falar de outro grande homem que andou nos caminhos do Senhor. Gênesis 25, 7, versículo 7. Gênesis 25, 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão. Morreu em ditosa velhice avançada em anos.
e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seu filho, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali fora sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Qual o sentido então? Se Abraão andou com Deus, fez tudo à vontade de Deus, colocou até seu filho para fazer um sacrifício para Deus, qual a vantagem? Se nós estamos aqui reunidos ouvindo essa palavra, sabendo que nós temos a certeza da nossa morte, qual a vantagem da gente estar aqui ouvindo a palavra de Deus? A vantagem é que Deus te mostra algo que você não conhecia e nunca vai conhecer se você não abrir o coração. Milagres acontecer. Porque quando nós somos carnais, só vemos matéria, só vemos aquilo que nós podemos pegar, só podemos fazer aquilo que temos a nossa vontade carnal. Mas quando você se torna espiritual, Deus te mostra o mundo a qual você nunca viu. Assim, quando Abraão, que Deus o mandou ele olhar para o céu e falar: está vendo as estrelas? Conta as estrelas, pois a tua geração será tão grande quanto as estrelas. Mas Abraão só teve o filho Isaque, Ismael, que foi o filho com a sua escrava. Ele teve outros filhos, mas o da promessa foi Isaque, filho da promessa. Fé. Nós somos filhos de Abraão na fé. Abraão fez algo grandioso na sua vida. Ele saiu da sua casa, ele saiu da sua zona de conforto, ouvindo a voz de Deus e indo para um lugar que ele nem conhecia. A mesma coisa acontece conosco também. Quantas vezes nós saímos da nossa zona de conforto para a gente vir aqui ouvir a palavra de Deus? Nós saímos do nosso mundo que a gente conhece, que a gente adora, que a gente vivencia no dia a dia, para ouvir algo diferente que você não tinha esse conhecimento e nem eu. Foi a partir de muito tempo na caminhada que você começa a aproximar de Deus, porque quanto mais você anda na caminhada com o Senhor, mais você começa a ter intimidade com Deus, e Ele começa a proteger e te mostrar os caminhos que você tem que seguir. E assim foi na vida desse grande homem, chamado pai da fé, até nos dias de hoje. Se hoje nós estamos aqui reunidos sob essa palavra, foi porque Abraão fez um sacrifício com o filho Isaque, ouvindo a voz de Deus, e falava para o seu filho: Deus vai prover, porque o filho disse: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o coitelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão falava: Deus vai prover para você o cordeiro, meu filho. Você sabe o que é ter fé? É você andar no caminho do Senhor até o último passo da sua vida. Foi isso que Abraão fez. Quando ele levanta aquele coitelo, obedecendo a voz de Deus, com Isaque, seu filho, amarrado, mas o seu filho estava lá também, esperando o milagre, porque ele pregava a palavra para ele, ele acreditava também, porque senão ele tinha saído correndo daquele lugar. Falei: eu não vou me sacrificar não. Ele também se entregou como sacrifício à vontade de Deus. Quando nós nos entregamos como sacrifício à vontade de Deus, o nosso tempo muda, a nossa vida muda, a nossa fé cresce dentro do nosso coração, e passamos a acreditar no final dessa caminhada, porque no final de tudo, o sentido da nossa vida é caminhar até chegar ao Senhor Jesus, eternidade, não das coisas materiais. As coisas materiais são boas? São. Deus nos deu o trabalho? Deu, para a gente aproveitar, dar boa formação para os filhos, alimentar os filhos, ter uma boa vida. Mas você tem que colocar, nós temos que colocar em primeiro lugar sempre Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Deus sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós estamos sentindo dentro do coração. Às vezes nós viemos com o coração contrito, com alguns problemas que você acha que é tão grande dentro do coração. Quando você se aproxima de Deus, o problema vai embora. Por quê? Esse problema não era tão grande? Como assim não era tão grande? Quando o povo é tirado do cativeiro, colocado na beira do mar, não tinha lugar para eles irem, não tinha como passar por aquele lugar, porque para você passar pelo mar, você precisa ter fé, porque não tem porta, e Deus abre porta que ninguém fecha, e fecha porta que ninguém abre. O faraó que tinha dado aquele povo para Deus, falou: não, eu não quero mais dar esse povo não, eu vou trazer de volta, eu vou escravizar todo mundo, porque matou os primogênitos, e vem atrás. Aquele povo começa a reclamar daquela situação. Por quê? Porque nunca tinha passado por aquilo ali. E às vezes nós precisamos andar com Deus, por passar por determinadas situações da nossa vida, para aprender a confiar de verdade em Deus.
saber que Ele pode todas as coisas, mas você tem que acreditar, tem que dar o primeiro passo. Ele nunca vai invadir o seu livre-arbítrio. Noé era o último adorador. E o nosso tempo não para quando você começa a andar com Deus. Faz sentido as nossas vidas. Nós não vivemos mais o alento, nós não vivemos mais pensando em ganhar na loteria, jogando, colocando a nossa vida numa sorte. Nós não precisamos de sorte, nós precisamos é de Deus. E quando você precisa de Deus realmente, você busca, e se você busca, Ele te atende. E foi o que aconteceu com aquele povo. E agora, o que nós vamos fazer, Moisés? Esse povo está vindo para escravizar a gente, vai matar todo mundo, podia ter deixado a gente lá. E quando o povo estava falando isso, sabe o que o povo estava fazendo? Sem perceber, o povo estava orando: Senhor, por que a minha vida está nessa dificuldade? Por que eu estou sentindo todas essas coisas no coração? Você pode até não perceber, mas um dos momentos que a gente mais ora de verdade para Deus é quando a gente está passando por dificuldades. Aí você ajoelha e chora e fala com Deus: Senhor, me livra desse momento, dessa tristeza e tudo isso. É um momento que a gente é verdadeiro. É por isso que Deus às vezes coloca a gente na beira do mar, com ele fechado, para você orar e ele abrir. E a partir daquele momento o Senhor fala para Moisés: pega o cajado e joga lá no mar, lá que eu vou fazer o serviço agora. Abriu o mar. Aquela situação não tinha como ser mudada nunca, se dependesse do homem. Qual homem tem poder para abrir o mar? Nenhum. Qual desses grandes guerreiros, desses grandes reis que conquistaram tudo, teve um deles que conseguiu abrir o mar? Não tem, porque precisa de Deus. E nós temos que ter essa dependência. Esse é o verdadeiro sentido da palavra: nos aproximar da palavra, para você aprender a confiar no Senhor. É por isso que o Senhor diz: a porta é estreita, mas se você entrar, eu entro junto com você. E todas aquelas dificuldades que você quiser falar para mim, para que eu resolva, eu vou resolver. Tem que ter fé no coração. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Abraão se torna esse grande homem que nós conhecemos. Mas para ele fazer tudo o que ele fez, foi da noite para o dia? Não. Foi uma caminhada grandiosa com Deus. Mas ele morreu? Morreu. Mas está nos braços do Senhor. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, Deus leva para ele. Todos esses grandes homens que andaram com Deus e fizeram a vontade dele, Deus carregou com ele. O nome ficou no livro da vida. Coisas que passaram, situações que passaram há 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, nós estamos falando aqui hoje, num tempo moderno, com computador, com internet, com software, com tudo isso, que nunca existiu naquela época. Sabe por quê? Porque Deus sempre continuará sendo Deus, não importa o que o homem faça. Em Daniel capítulo 6, a palavra de Deus fala assim, Daniel capítulo 6, pareceu bom a Dario construir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sob eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel tinha sido do povo cativo que tinha ido para a Babilônia com Nabucodonosor. Foi quando ele era jovem, menino inteligente, se tornou eunuco. Naquele momento ele poderia muito bem dizer: não vou seguir esse Deus mais, porque nos colocou nessa situação. Antes nós éramos livres, agora somos cativos. Só que Daniel conhecia a história dele. Deus sempre nos mostra a nossa caminhada, Ele se revela, Deus nunca deixa você enganado. Você pode ter certeza, a partir do momento que você começar a andar com Deus, Ele começa a proteger, falar com você, te direcionar os seus caminhos.
Na época de Nabucodonosor, eles tentam fazer com que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comessem da comida sobra do rei. Era aquela comida que colocavam para adorar outros deuses também. Ele não quis, preferiu beber água e comer legumes. E a partir daquela simples atitude, aos olhos dos homens, mas uma grande atitude aos olhos de Deus, porque quando você faz algo para agradar a Deus, Ele se sente muito alegre, porque Ele vê uma mudança na vida de cada um de nós. O tempo de Daniel começa a mudar a partir desse momento. E você vê uma pessoa que era escrava, depois que Nabucodonosor tem um sonho, e Daniel revela esse sonho junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, através de Deus, dá uma estátua, de uma visão que Nabucodonosor tinha. Nabucodonosor torna Daniel como um governador de uma das províncias. Um escravo sendo governador numa terra estranha. Só Deus para fazer isso nas nossas vidas. Mas é assim que Ele faz. Ele dá sentido ao nosso tempo, porque Ele muda o nosso tempo, colocando o tempo contado para a eternidade. A partir desse momento, Daniel começa a caminhar com Deus, falando de Deus no meio deste lugar para esse povo. Depois que Nabucodonosor morre, perece, os persas, os medo-persas, assumem o lugar. Mas aquela porta que Daniel tinha recebido aberta, continuava com ele, porque tinha sido dada por Deus. E quando Deus te dá algo, o homem não consegue fechar, porque é de Deus. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Lembra disso? A partir desse momento, Daniel se destaca diante dos outros sátrapas. Mais pessoas dos persas estavam no alto gabarito, também queria administrar. Só que Daniel estava estrovando, porque Daniel era muito honesto com as coisas dele. Porque quando você anda com Deus, você se diferencia das outras pessoas em tudo. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, nós vamos cometer alguns erros, isso faz parte do normal. Todos esses grandes homens cometeram. Abraão cometeu, quando Deus falou que ele ia ter um filho da promessa, ele falou, não, já estou velho, nunca vou ter filho de promessa. Mas ele estava velho para ter o filho da promessa com a esposa, mas com a escrava ele não estava. 10 anos Deus ficou sem falar com ele, mas depois Deus voltou, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. E a partir desse momento, esse povo começa a fazer de tudo, para tirar Daniel da jogada. E fizeram algo para colocar Daniel na cova dos leões. Fizeram o rei Dario assinar um decreto. Mas o rei Dario achava que Daniel estava no meio de todos aqueles povos, mas não estava. Eles fizeram um decreto dizendo, dia tal, ninguém pode adorar um Deus se não for o nosso Deus. E Daniel nunca ia deixar de adorar o Deus verdadeiro, Jeová, porque ele já tinha uma experiência de vida, um livramento, revelações. E quando você tem isso no coração, como você vai abandonar a Deus? Olha para trás, a gente olha para a nossa vida, eu olho para a minha vida atrás, só pelas coisas que eu vivi, eu agradeço a Deus por estar aqui nesse lugar. Isso é maravilhoso. Como Deus te tira daquele momento de tristeza, onde as pessoas não acreditavam em você, onde as pessoas só falavam mal de você, e traz para perto, fala assim, eu vou consertar você, eu vou arrumar a sua vida, eu vou fazer você ter alegria nos momentos que você tinha tristeza, eu vou colocar coragem nos momentos que você tinha medo, e é isso que Deus faz nas nossas vidas. A partir daquele decreto, Daniel é jogado na cova dos leões, e o próprio rei falou, eu tenho que jogar porque eu assinei o decreto, mas o seu Deus vai te livrar. Sabe por que o rei falou, o seu Deus vai te livrar? Porque Daniel falava do Deus dele todas as vezes que topava com alguma pessoa, ele pregava a palavra para aquele povo. O meu Deus é maravilhoso, o meu Deus salva, o meu Deus fortalece, eu estou nessa situação porque o meu Deus colocou aqui. O meu povo não quis andar com Deus, por isso que foi para o cativeiro, porque estava adorando outros deuses, estava adorando o dinheiro, estava adorando a prostituição, estava adorando tudo aquilo que Deus não agrada. E aí todo mundo ali, torcendo, falando, pronto, nós vencemos, e o tempo de Daniel acabou aqui. Você sabe por quê? Porque quando a gente anda no mundo, você não conhece seu tempo, você não sabe seu tempo. Você pode estar vivo hoje, amanhã você não está. Ah, mas e quando você anda com Deus, você sabe seu tempo? Sabe, o nosso tempo é vida eterna. Nós temos a certeza disso, Jesus nos deu essa certeza. Nos dá a coragem para continuar avançando na palavra do Senhor.
E a partir daquele momento que Daniel é colocado naquela cova, você acha que Daniel faz o quê? Se ele vivia adorando a Deus, naquela situação ia adorar mais ainda. E no outro dia, cedinho, o rei vai lá e grita: Daniel! E Daniel grita do outro lado: eu estou aqui, porque o meu Deus fechou a boca dos leões. Está vendo? O tempo de Daniel não acabou naquele momento. Enquanto aquelas pessoas que fizeram toda aquela armadilha para Daniel achou que tinha vencido, que o tempo dele tinha acabado, o Senhor falou: o tempo dele é meu, e o meu tempo é eterno, então ele não vai perecer no dia de hoje, porque ele é o meu verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador é quando você está nas maiores dificuldades, nas maiores situações, a qual qualquer pessoa estaria descabelando, você está orando, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu vou passar por mais essa situação, porque eu creio na tua palavra. E aí sabe o que aconteceu para aquelas pessoas que armaram a cilada para Daniel? Foram jogadas no lugar dele, tiraram ele e jogaram, e os leões as devoraram. Então nós temos que agradecer a Deus, porque ele nos revela o seu tempo para nós, e nos dá a tua palavra, para que a gente continue com essa fé grandiosa no teu coração, através desses grandes homens que viveram a palavra do Senhor. João 11, a palavra de Deus fala assim, João 11, João 11, 37, João 11, 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cujo a entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A partir desse momento começa a sombra a acontecer daquilo que o Senhor Jesus ia fazer. Começa assim, a partir desse momento, a morte perder o poder sobre nós. Até aqui nesse lugar, todas as pessoas morriam e acabou aquela situação. Viviam, depois chegava o tempo de vida. Chegou o tempo de Lázaro, um homem que, junto com as suas irmãs, Marta e Maria, convidou um dia Jesus para a sua casa. E Jesus pregou o evangelho para todos eles. Eles ouviram, porque o mais importante é você ouvir, mas não ouvir com os ouvidos, ouvir com o coração. Se você quer realmente entender da palavra de Deus, você tem que ouvir com o coração, porque é espiritual, porque o Espírito de Deus é colocado dentro do nosso coração. Jesus Cristo prega o evangelho, falando da salvação, de tudo aquilo que ele veio para fazer. Amar as pessoas, não fazer acepção de pessoas, não olhar pelas riquezas que as pessoas tinham, mas sim daquilo que Deus tinha na vida, porque quanto mais as pessoas sofrem, mais elas têm oportunidade de aproximar de Deus. Engraçado isso, né? Porque quando uma pessoa é rica, bastarda, ela nunca olha para Deus. Ela vai ver Deus lá uma vez ou outra, se o filho estiver morto, ou se o filho estiver passando alguma dificuldade, ou se tiver algum acidente, ela vai lembrar e tentar barganhar com Deus. Mas aquele que é sofrido, aquele que passou realmente por dificuldades, vai aprender a valorizar a Deus quando Deus nos tira daquela situação. Assim como Ele tem feito aqui com pessoas e com muitas outras pessoas que já passaram pela mesma situação e continuarão tendo pessoas para serem libertas. E o importante é a gente continuar pregando a palavra. Marta, Maria e Lázaro ouviram. Lázaro adoece depois de um tempo. As meninas mandam alguém para ir falar com Jesus que ele precisava dele lá porque Lázaro estava doente. Jesus demora 4 dias, mas tudo já era o plano de Deus, mostrando para mim e para você, não importa o tempo,
quando você começa a andar com Deus, o tempo é de Deus. E tudo aquilo que Ele puder fazer por você, Ele vai fazer na hora dEle, no tempo dEle, no momento dEle. E aquilo que Ele fizer para você, agradeça. Agradeça quando a sua casa tiver apenas pão e água. Porque se você agradecer a Deus, depois vem a fartura. Porque Deus quer saber se no teu coração tem fé de verdade ou é só barganha, como a maioria das pessoas. Deus quer ver o teu coração queimar com a palavra de Deus aí dentro, nos transformando. E quando elas acharam que tinha acabado, porque Lázaro já tinha sido enterrado, colocado numa caverna, já tinha sepultado, não tinha mais jeito, não tinha mais volta, Jesus aparece para aquelas pessoas que ouviram a sua voz. Está vendo tanto que é grandioso você ouvir a voz de Deus? Porque às vezes vai chegar momento da vida da gente que a gente vai passar por situações que nós vamos precisar da palavra de Deus. E aí você já vai ter o entendimento daquilo que Ele é nas nossas vidas. Porque quando Marta chega em Jesus, ela fala: se o Senhor tivesse vindo antes, Ele falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não importa o tempo que ele pereceu, é só você tirar a pedra. Porque quando está mandando tirar a pedra, está mandando, vocês têm que se esforçar para que eu me apresente a vocês. Vocês têm que querer que eu faça um milagre na vida de vocês. Vocês têm que querer que eu mude o tempo de vocês. Porque quando eu mudo o tempo é para a vida eterna, mas você tem que continuar ouvindo a palavra, é a palavra que nos alimenta. E aí ele fala para eles: tira a pedra. O que foi mais difícil para Jesus Cristo? O que foi mais difícil para esse povo? Tirar a pedra ou ver o milagre? Tirar a pedra é muito mais difícil, porque tem que ter força, tem que acreditar que aquilo vai acontecer, tem que acreditar que você vai ter força, que o milagre acontece. E quando a pedra foi removida, o Senhor Jesus disse apenas algumas palavras: Lázaro, saia para fora. Então o milagre é a coisa mais simples. Andar com Deus não é difícil. O difícil é a gente se desprender das coisas do mundo. E para terminar, em 2 Timóteo 4, 1, 8, a palavra de Deus fala assim, 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de vir, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, mas faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dá naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você sabe o que Paulo tinha aqui? A certeza da sua caminhada com o Senhor Jesus, a vida eterna. Pelas palavras de Paulo, você pode observar, ele estava preso nesse lugar, ele ia ser entregue para ser degolado, e aqui ele estava agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tinha vivido, porque antes ele era um perseguidor, ele fazia parte do mundo. Mas um dia, de tanto ele ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus, ele conseguiu abrir o coração e nem percebeu, e o Senhor Jesus entrou dentro e disse: Saulo, por que me persegues? E quando ele pergunta: quem é o Senhor? Ele diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E a vida desse grande homem mudou de uma certa maneira, que escreveu vários livros, e que milhares de igrejas estão pregando nesse momento sobre Paulo. Um homem que acreditou de verdade e que mudou de verdade. Então, para você mudar, é preciso de acreditar e ter fé nessa palavra. E Ele sempre vai te dar a certeza de tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Não nos importemos com o mundo, mas nos importemos com a palavra do Senhor, porque Deus é
quem é o nosso Criador. Ele é quem sabe de todas as coisas. Não importa se você é formado ou se você é formada, não importa o grau de escolaridade. Moisés era letrado, mas para se aproximar de Deus, teve que se humilhar, teve que se tornar pequeno. É por isso que nós nos ajoelhamos para orar, porque nós estamos nos humilhando diante do Criador dos céus e da terra. Nós somos servos, e quando você é servo nos caminhos do Senhor, o teu nome fica escrito no livro da vida, e Ele te dá a certeza de toda essa caminhada e do que tem de melhor nessa terra para cada um de nós. Mas sempre tem dificuldades, mas em todas elas, vocês e cada um de nós vamos vencê-las, em nome de Jesus, amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória, amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar orando pelo pedido de oração. E nessa noite nós iremos fazer um clamor pela vida da Rafaela, que vai passar por uma cirurgia, que o Senhor vai adiante, já quebrando as barreiras, os impedimentos, e que Ele venha concluir a boa obra na vida da Rafaela, amém? Vamos estar orando pela Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafael, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kevin, Elisângela, Catarina e Joaquim, Edinho, Wardson, Luzinete, Tayane, Jean, Robson e Gabriel, amém? Levanta sua mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé e intercedemos diante de Ti, ó Pai, pela vida de cada um, ó Pai, cada nome que foi citado diante da Tua presença. Em especial nós apresentamos a vida da Rafaela. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Que nesta noite o Senhor venha alcançar cada um deles nesta noite. Que o Senhor venha trazer a cura, a libertação, a transformação. Venha trazer a paz e o refrigério sobre a vida de cada um deles. Apresentamos, ó Pai, a junta médica que irá fazer a cirurgia na vida da Rafaela. Que não seja ele, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo sobre a vida deles. Acalma o coração da mãe, tira os pensamentos, tira toda a ansiedade, todo o sufocamento. Lança por terra, Pai, todo o peso, todo o enfardo, mas que a paz do Senhor e a confiança do Senhor venha estar sobre a vida da Tua pequena nesta noite. Papai querido, apresentamos a viagem, que o Senhor venha levá-las, ó Pai, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha suprir as necessidades dela ali, ó Pai, naquela cidade, que o Senhor venha guardá-las, ó Pai, nós Te pedimos, e que o Senhor venha concluir a boa obra que o Senhor já começou na vida da Rafaela, nós Te pedimos. Papai querido, apresentamos os irmãos que não puderam vir, apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos as nossas obrigações diante de Ti, que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, nos dando a sabedoria e o discernimento. Papai querido, e tudo que fizermos, ó Pai, que venha ser feito por excelência, é o que nós Te pedimos nesta noite. Papai querido, obrigada por este momento, que o Senhor venha abençoar a vida dos irmãos que estão aqui conosco, abençoar a vida de cada um que nos ouviu nesta noite, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem fraudulento, livrando do acidente, ó Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém?
Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.